Olá, turma, muito boa tarde. A temática de hoje nós vamos falar sobre os bloqueadores neuromusculares. Sim, esses bloqueadores, ele é muito utilizado na prática clínica, então nós vamos ver ele tanto no ambiente de emergência quanto no ambiente de UTI, tratando com pacientes críticos, porque eles são muito utilizados na intubação orotraqueal. Como nós vamos ter muitos pacientes em uso de ventilador mecânico, é imprescindível que a gente fale aqui um pouquinho. Obviamente não vou me aprofundar, mas a equipe de enfermagem precisa estar atento a algumas peculiaridades desse grupo de medicamentos, desse grupo de fármacos. Então, o que é que a gente vai precisar falar? Como o próprio nome já diz, ele bloqueia a sinapse muscular. O que é que acontece? Os bloqueadores neuromusculares, ele existe dois tipos, nós vamos ver daqui a pouco, e ele vai atuar, alguns vão atuar diretamente na placa motora e outros vão atuar na liberação de acetilcolina. O que é que acontece? Qual o mecanismo de ação? Ele vai bloquear justamente essa ação para que no momento do bloqueio o paciente relaxe e consiga realizar a intubação de forma muito tranquila. Os primeiros bloqueadores neuromusculares, gente, revolucionou a prática anestésica, porque ele veio auxiliar justamente o anestesista, o intensivista ou o médico emergencista que está ali para realizar a intubação orotraqueal. Veio facilitar a vida justamente por conta do paciente relaxar a musculatura e não evoluir com laringospasmo nem broncoespasmo no momento da intubação orotraqueal. Mas ele não só revolucionou a anestesia, ele revolucionou também a cirurgia moderna. Por quê? Porque a partir do momento que gera esse relaxamento, o médico ele pode ter um acesso melhor ao órgão ao qual ele vai operar, sobretudo nos transplantes, né? Que gera o estresse muito grande no paciente. E com os relaxantes musculares, os bloqueadores musculares, o cirurgião ele tem um acesso melhor à vista desses órgãos. E qual é a classificação? Como eu disse, ele é classificado por despolarizantes e adespolarizantes ou não polarizantes. Vamos falar um pouco dos dois, mas obviamente vamos começar a falar sobre os adespolarizantes. Por quê? Porque foram os primeiros a surgir. Claro que a gente não vai entrar aqui muito na farmacocinética, farmacodinâmica dessas drogas, porque não é a nossa intenção. A equipe de enfermagem precisa estar atento justamente, gente, aos efeitos adversos, o que eu tenho focado quando eu falei para vocês de drogas vasoativas, falei sobre os analgésicos potentes e os benzodiazepínicos, né, quando falamos ali da sedação, e também os bloqueadores neuromusculares causam reações adversas importantes a nível cardiovascular. Então, no ambiente de UTI do paciente crítico, a gente precisa estar atento a isso, porque ao paciente estar usando, ele pode apresentar essa manifestação e a equipe de enfermagem tem que estar atenta, porque precisa agir de forma muito assertiva, né, nesse processo aí de enfermagem. Então, como o técnico de enfermagem está ali o tempo todo, a equipe está ali concentrada na assistência direta ao paciente, é preciso saber um pouco sobre essas reações. Então vamos lá, falar sobre os adespolarizantes, que ele tem uns efeitos muito importantes cardiovascular. Que efeitos são esses? Os efeitos dos adespolarizantes, gente, eles está diretamente ligado também ao tempo de uso desses medicamentos. Ele pode causar manifestações cardiovasculares como hipotensão, por liberar a histamina, né? Sobretudo aí o grupo do pancurônio, né? Eu não falei, mas basicamente nós vamos estudar
três tipos, né, dos adespolarizantes, que a gente chama os esteroides, né, que são o pancurônio, o vancurônio e o roncurônio, que é o esmeron. O esmeron, ele tem uma especificidade porque ele é acondicionado em geladeira. Então, quando for solicitado pelo médico, a gente precisa ir lá na farmácia satélite, pedir no ambiente de UTI, no ambiente de centro cirúrgico, pedir para tirar da geladeira e o médico utilizar. Quem vai escolher? O médico. Então, a gente só vai fazer vai atender a solicitação e, obviamente, a partir da administração, se atentar aos sinais e sintomas, porque vamos estar 24 horas com esse paciente, precisamos saber quais são essas manifestações ou reações adversas que é decorrente desses fármacos, desses bloqueadores neuromusculares. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, a hipotensão pode ocorrer, ataque cardíaco. Os adespolarizantes, o que precisamos focar é justamente isso, que ele causa tanto a hipotensão e ataque cardíaco. Olha aí, ataque cardíaco mais uma vez, tá vendo? Estudamos que algumas drogas vasoativas, né, podem ter esse potencial de alterar a frequência cardíaca do paciente. Arritmias cardíacas também, e inclusive muitas das vezes arritmias incompatíveis com a vida, né, que nós estudamos lá em atendimento pré-hospitalar, né, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, né. Então, por ele liberar histamina, ele acaba gerando justamente essa hipotensão e essas arritmias, ou taquiarritmias. O cuidado mais importante que nós devemos ter também ao paciente que está em uso de um desses adespolarizantes, vamos dar aqui o pancurônio, que é o primeiro, né? Também o vancurônio e o roncurônio, o esmeron, é que a associação com a interação com outros medicamentos, sobretudo com anestésico inalatório, ele potencializa esse bloqueio durante o uso do servoflorando, isoflorando, alotano. Então, esses anestésicos aí, inalatórios são basicamente utilizados muito em centro cirúrgico, né? Então, quando eles são utilizados conjuntamente com os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, pancurônio, vancurônio e esmeron, o roncurônio, ele pode potencializar esse efeito, né? Antibiótico, alguns antibióticos também, sobretudo a clindamicina, pode ter aqui também alguns efeitos, né? E é importante a gente estar ciente disso, porque muitas vezes o paciente na UTI, como eu disse a você, está em uso totalmente invadido. Então ele está em uso de está com vários acessos venosos e uso de vários medicamentos. Então esse sinal que eu estou dizendo para vocês é super importante para a gente entender essa dinâmica do que o paciente pode se manifestar por uso de um bloqueador neuromuscular e um antibiótico, por exemplo. Qual outro medicamento também que ele pode ter uma interação medicamentosa e não ser muito benéfica ao paciente é justamente os eletrólitos, que vocês fizeram o trabalho aqui, né, como requisito de segunda avaliação. O estudo de caso de eletrólitos foi importante justamente para você entender isso. Tanto o magnésio como o cálcio, o uso dos bloqueadores musculares pode potencializar também esse bloqueio. Pode tanto aumentar ou diminuir. Então, ocorrendo ali uma hipercalcemia ou hipocalcemia, ou uma hipermagnesemia ou uma hipomagnesemia. Quais são os outros medicamentos também? Os antiarrítmicos. Às vezes você vai estar numa UTI, se você estiver num centro de terapia intensiva, como a gente falou no primeiro dia de aula, você vai ser direcionado para a UTI cardíaca. Então, você vai ter um paciente usando muitos antiarrítmicos também, que são aqueles medicamentos que é utilizado em pacientes que têm alguma arritmia cardíaca. Então é importante que a gente saiba que os bloqueadores neuromusculares também podem potencializar
o uso dessa droga. Então, o paciente, o que é isso, potencializar? Às vezes uma dose que a gente fala muito, a dose terapêutica, né? Quando a gente falou de solução padrão, vamos lá, da noradrenalina. Então, aquela solução padrão pode surtir um efeito que a gente chama de dose terapêutica em mim e em você e em outro paciente de forma distinta por conta do que falamos da metabolização no segundo dia de aula. Então, assim, é importante a gente saber que por ele potencializar, ele pode gerar um efeito 2, 3 vezes maior do que o esperado. Então, isso é muito importante a gente saber. E sobre, então, o que precisamos saber dos adespolarizantes é isso. O roncurônio e o pancurônio, o vecurônio e o roncurônio, eles são denominados eles podem ser assim, de longa, de intermediária e de curta duração. Quem vai pedir isso no momento é o médico, e vai solicitar para a gente pegar a equipe de enfermagem e aí vai auxiliar ele para utilizar. Então, o que é que precisamos saber dele é justamente esses efeitos adversos e que você pode estar cuidando do paciente, prestando assistência, e esse paciente pode ter uma bradicardia, um ataque à arritmia. Então, você vai analisar, vai chamar, obviamente, passar para o enfermeiro passar para o médico e analisar aí, ou diminuir a dose, né, ou até mesmo parar de fazê-lo. Não é isso? Tranquilo. Agora nós vamos falar dos despolarizantes e a gente vai focar, obviamente, em apenas porque a nossa prática clínica hoje, que é utilizada em humanos, é apenas e que você vai ver lá na sua UTI ou na emergência o médico lhe pedir. O despolarizante mais conhecido, gente, é o Kelicin, que é a succinilcolina ou succinilmetônio. O que é isso, professor? É um medicamento, um bloqueador neuromuscular da classe do despolarizante. Esse despolarizante ele atua diretamente na placa motora, gerando aí o bloqueio o bloqueio da sinapse, o bloqueio do neuromuscular. Então, olha a importância desse despolarizante, a succinilcolina, o Kelicin, na prática clínica. Quando ele é utilizado, professor, ele é utilizado muito em pacientes que os médicos querem fazer uma intubação em sequência rápida, né? Ou seja, o paciente pode ser uma cirurgia de emergência, pode ter se alimentado, então, como eu disse no início, para evitar aí o laringospasmo, para evitar o broncoespasmo, é feito justamente esse Kelicin. A succinilcolina, ele tem poder de bloquear essa placa motora em segundos. Ele é muito rápido. E o paciente ele pode apresentar aquela fasciculação, aqueles movimentos involuntários do corpo, da região muscular, e sobretudo isso é visto na língua. O paciente começa a apresentar aquela fasciculação da língua. Isso é um sinal positivo de que o paciente já está bloqueado o neuromuscular e eu já posso realizar a intubação com segurança. Então, tem várias técnicas, gente. Vocês estudaram isso em cirúrgica e no ambiente de UTI. O médico intensivista também pode utilizar dessas técnicas para intubar esse paciente. A intubação retrógrada, né, com utilização do Bullard, que é um laringoscópio especial para isso. Neste momento, a equipe de enfermagem tem que estar atenta justamente para não haver esse broncoespasmo. Então, o Kelicin, ele é muito utilizado nessas circunstâncias, né? Intubação em sequência rápida. Eu quero fazer uma intubação rápida, então o paciente se alimentou, como eu disse, está com o estômago cheio, e aí para evitar essas reações, esses efeitos adversos, a gente usa o Kelicin, que ele atua diretamente na placa motora. Tranquilo? Então vamos lá. Só que, como eu disse, né, os despolarizantes, assim como os adespolarizantes de todas as drogas que nós utilizamos no ambiente de UTI, pela sua potencialidade, pela sua especificidade, elas causam reações também adversas. E qual é a reação que é causada aí pelo Kelicin? Cardiovasculares também, viu, gente? O paciente pode desenvolver arritmias ventriculares, bradicardia sinusal, pode ter aí,
a hipercalemia, olha aí o pessoal que ficou com alteração do potássio, e essa alteração do potássio pode desenvolver algumas arritmias cardíacas, e aí a gente vai ter que utilizar ali de muitas vezes a solução polarizante, né, ou até mesmo outras formas, né, de eliminar ali de forma gradativa com o uso do Sorcal, que foi muito bem analisado aí pela equipe que ficou com os distúrbios hidroeletrolíticos do potássio. Então, a gente tem que ter cuidado ao paciente que usa esses medicamentos, esses bloqueadores musculares despolarizantes, o Quelicin, porque ele pode levar o paciente a um aumento do potássio e pode haver alterações cardíacas. Paciente que está em uso ali do cateter de PICC, né? Pressão intracraniana, você está numa UTI neurológica, também pode aumentar a PICC, então tem que ser realizado de forma muito assertiva para que o paciente venha a ter essas alterações hemodinâmicas, a equipe esteja preparada para essa intervenção. E o que acontece ao uso do despolarizante do Quelicin? A equipe de enfermagem tem que estar atenta justamente por conta dos sinais e sintomas dessas reações adversas, melhor dizendo, porque essas reações, gente, ele pode levar o paciente a um óbito, justamente, pode levar o paciente a um óbito ali por conta de uma arritmia cardíaca, né, que o paciente possa apresentar naquele momento. Então, para resumir, precisamos estar atento ao monitor cardíaco ao fazer esses bloqueadores neuromusculares. Precisamos estar cientes dos efeitos adversos das reações que possam apresentar tanto no despolarizante como o adespolarizante, e estar atento para qualquer emergência ao uso dessas medicações. Tranquilo? Vamos lá. Forte abraço, era isso que eu queria passar sobre bloqueadores neuromusculares. Ainda temos uma videoaula para gravar para vocês sobre morte encefálica. A gente está preparando ela com muito carinho, aí pegando o que tem de melhor e a legislação vigente. Aproveitar nesse momento aí de isolamento social e estudar. Estuda que a vida muda. Forte abraço.